Paz de Cristo, meus irmãos, mais uma vez aqui no canal Reino de Deus, sempre procurando trazer aí algum estudo que venha trazer edificação para os irmãos, né? E eu quero começar aqui no canal alguns estudos relacionados a tipologias de coisas passadas e coisas futuras, que eu acho que são importantes para o nosso crescimento e entendimento da fé, né? E que as pessoas que compreendendo essas coisas, elas vão ter grande edificação nas suas vidas. Perfeito? Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre Judas, tá? E a tipologia que ele vai trazer para as nossas vidas. E vai nos relacionar com coisas do fim. Perfeito? Então se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com outras pessoas para que outras pessoas possam ter, né, uma compreensão melhor desse assunto, tá bom? Se inscreva no canal, ative o sininho e dê seu like para que outras pessoas possam estar conhecendo esses estudos, perfeito? Então hoje eu quero fazer uma tipologia sobre Judas. E Judas, eu penso que ele é uma tipologia perfeita também do anticristo. Tá? Você tem diversas tipologias na Bíblia. E eu quero trazer uma tipologia de José para tratar do milênio, de Salomão para tratar do milênio, e uma série de outras tipologias que são importantes para você compreender o desenho das coisas que Deus estabeleceu. Amém? Então, eu estou preparando aqui, já faz alguns dias, um estudo sobre a origem de Satanás. Tá? Ainda estou preparando. Ainda estou analisando o que vai ser colocado e o que não vai, né? E quero trazer mais uns vídeos aí sobre casamento para os irmãos, como a gente já tratou em alguns vídeos aqui, né? Algumas alegorias, algumas coisas. Mas eu acho interessante a gente olhar essas coisas que elas tratam do passado. Por quê? Porque elas vão nos dar direção do que ocorreu no passado para entendermos o futuro e por que essas coisas estão acontecendo nos nossos dias, porque as coisas ocorrem, porque você precisa de salvação, sabe, uma série de coisas, fala da queda, restauração, enfim, tudo isso. E é interessante a gente notar que tudo tem uma origem, né? Tudo que Deus criou, tudo que Deus fez tem uma origem. E as pessoas, quando olham as tipologias, por exemplo, em relação a Cristo, elas costumam ver coisas que foram feitas para frente. Então elas vão ver, por exemplo, José. Eles vão ver José como uma tipologia de Cristo, mas essa tipologia de Cristo vai tratar de coisas futuras, perfeito? Mas você nunca vai olhar as tipologias de coisas passadas. E quando Deus ele vai tratar de Satanás, ele vai utilizar de coisas passadas, ele vai mostrar coisas que aconteceram no passado por meio de tipologias que estão acontecendo no futuro, tá? Isso a gente vai tratar aí no vídeo que vai tratar sobre Satanás, perfeito? Mas hoje eu quero falar sobre Judas. Eu não vou usar aqui textos da Bíblia, mas eu vou utilizar elementos que os irmãos vão saber que está tratando de Judas ou em outras questões, perfeito? Então a primeira coisa que nós temos que notar é que Deus ele trabalha muito com tipologias, como eu falei aqui no início do vídeo. E quando Deus trabalha com tipologias, elas são feitas para nos dar uma direção e para mostrar um quadro daquilo que Deus queria demonstrar em tempos futuros. Ou talvez tempos passados, como eu acabei de falar. E quando você olha para Judas, ele vai trazer uma tipologia do futuro, perfeito? Porém, existem tipologias no passado que vão tratar de coisas do futuro. Quando nós olhamos, por exemplo, para Judas, nós vamos ver alguns elementos interessantes. A primeira coisa que nós temos que entender é a expressão Judas. Nós temos que entender que são 12 apóstolos e os 12 apóstolos, eles fazem uma ligação direta com quem? Com, né, as 12 tribos. Só que Deus, a gente vai ver que ele escolheu 12 tribos e 12 apóstolos. E essa tipologia de 12 e 12, ela vai estar ligada com um dia que tem 24 horas. Né? O dia tem 24 horas, você tem 12 tribos e você tem 12 apóstolos. Essa tipologia de noite e dia, ou seja, 12 horas noite e 12 horas dia.
tá? Então é uma tipologia dessas horas, 12 e 12, dia e noite, sol e lua. E Judas, ele estava entre os 12. E esses 12, eles trazem uma tipificação das 12 tribos. Só que o interessante é que nós vamos ver que a expressão Judas e Judaeus, ela vem justamente, é a mesma expressão para a tribo de Judá. Então Deus está utilizando o nome Judas para demonstrar o quê? A tribo de Judá. E perceba que foi a casa de Judá que não aceitou a Cristo. A casa de Judá que não aceitou a Cristo. Cristo veio para os seus. Nós vimos lá no vídeo passado sobre o casamento, que era a casa de Judá que estava debaixo do casamento. Ele veio para os seus, mas os seus não aceitaram. E a casa de Judá, o que ela vai fazer? Ela vai negar a Cristo. Ela não vai aceitar a Cristo. Ela não vai reconhecer a Cristo. E essa expressão não reconhecer a Cristo, nós vamos ver que ela vai estar ligada lá com o contexto de José. Mas antes de nós falar de Judas e de José, nós vamos ter que analisar algumas coisas. Primeiro, Deus ele vai falar das tipologias, perfeito? E a primeira tipologia que nós vamos ter entre irmãos, primeira tipologia, nós vamos ver que a primeira tipologia ela vai estar em Caim e Abel. Deus ele vai criar Adão, de Adão ele vai tirar a costela, e desta costela ele vai fazer Eva. A gente fez aquela tipologia já quando eu fiz o estudo com os irmãos lá em Minas Gerais, que aquela costela com sangue vai edificar Eva, e essa edificação ela tipificava a igreja, perfeito? E desta mulher vão nascer 2 filhos, Caim e Abel. Abel ele foi justo diante de Deus, e pelo fato dele ser justo, você vai ver que ele vai ter inveja de seu irmão. E pelo fato dele ter inveja de seu irmão, ele vai assassinar ao seu irmão. Amém? E aí depois Deus vai dar para Eva a Sete. Depois nós vamos ter esse mesmo tipo de cronologia, esse mesmo tipo de situação, ela vai se repetir lá no futuro, né? Onde algum irmão dentre os filhos vai fazer alguma coisa que não vai agradar a Deus. Vamos passar lá para o tempo de Sem. No tempo de Sem, nós vamos perceber que Noé vai ter 3 filhos, Cam, Sem e Jafé. Cam, ele vai desonrar ao seu pai, fazendo o quê? Ele vai desonrar ao seu pai, vendo a nudez do seu pai, e vai, né, mostrar isso para os seus irmãos. Ele vai demonstrar para os seus irmãos a nudez de seu pai, ou seja, vai estar difamando o seu pai. Então, isto é o que? Desonrar o pai. Você vê que ele está quebrando o mandamento, e por isso vai vir a maldição sobre ele. E a gente vai ver que a terra se torna maldita por causa da transgressão de Adão. E a gente vai ver que fala sobre Caim também, que está ligado com a maldição que entregava os frutos da terra que tinha sido amaldiçoada. Então, é uma ligação de maldição, e essa maldição vai cair em Canaã. Perfeito? Então, nós temos Cam. Na verdade, nós temos o primeiro Adão que cai. Nós temos Caim. E agora nós temos Cam, né? E a gente vai ver que o bendito vai ser Sem. Então, o justo era Abel, o bendito vai ser Sem. E aí depois nós vamos ver que vai ter uma outra tipologia, que vai ser a tipologia que vai estar lá no tempo de Abraão. Abraão vai ter 2 filhos, Isaac e Ismael. Isaac vai ser aquele pelo qual vai vir o descendente que vai abençoar as nações, ou seja, ele é bendito. Ele é descendente da promessa que veio pela fé. Mas a gente vai ver que Ismael vai ser aquele que veio pela carne, né? Então é a mesma coisa de novo. Sempre vem um irmão, um descendente, que ele vai de uma certa forma trair, porque você vai ver que Ismael ele vai ter inveja do seu irmão Isaac, ele vai caçoar. E segundo os Targums, segundo o próprio livro de Jasher, né, que nós vamos falar futuramente sobre ele, vai dizer que Ismael ele vai querer assassinar o seu irmão, porque ele queria a primogenitura. E depois desse evento nós vamos ver que Isaac vai ter 2 filhos, que vai ser Esaú e Jacó. Esaú ele vai o que? Desonrar ao seu pai casando com as cananeias, tá? Ele vai desonrar seu pai quando ele casa com as cananeias, toma por mulher as cananeias. E ele vai o que? Ele vai estar menosprezando os seus pais. E além do mais, ele vai vender a sua primogenitura, que tratava de coisas espirituais, e vai dizer: do que me adianta essa primogenitura se estou a ponto de morrer?
né? Não sabendo ele que a primogenitura justamente fala da ressurreição, fala daqueles que têm direito à ressurreição. Ele vai menosprezar essa primogenitura, né? E ele vai vender para Jacó, que vai entregar o quê? Um punhado de lentilhas, ele vai entregar guisado para ele. Então, ele vai entregar a carne para Esaú e vai tomar a primogenitura. Então, Esaú, ele fez o quê? Ele desonrou a seu pai e, ao mesmo tempo, ele profanou a sua herança vendendo para Jacó, perfeito? Então, você está tendo essa relação de sempre um irmão que está o quê? Ou querendo assassinar o seu irmão, está desonrando ao seu pai, e etc. Isso tem alegorias para o futuro, tá? Que nós vamos tratar talvez num outro vídeo. E depois vai vir o tempo das 12 tribos, né? Você vai ver que agora Jacó ele vai ter 12 filhos. E a gente vai ver que um dos filhos de Jacó, a gente vai ver que Jacó vai começar a abençoar seus filhos um por um. E ele vai botar o reino sobre Judá, né, que viria o Messias, e ele vai botar a bênção da multiplicação das nações sobre José. Porém, ele vai trazer um tipo de maldição sobre Dan. E ele vai dizer assim: Dan julgará o seu povo, e Dan será como a cobra, como a serpente que vai o quê? Que vai morder o cavaleiro e ele vai cair para trás. Tá? Então, você vê que aqui está aparecendo essa mesma relação de traição, essa mesma relação de irmãos que vão profanar a herança, irmãos que vão fazer alguma coisa errada, que vão desonrar seu pai. Está caindo em Dan agora. E vai chamar ele de quê? De serpente. Então, essa expressão serpente, ela está ligada, sim, lá com a serpente de Gênesis, né? A antiga serpente que engana todo mundo. Então, Deus está mostrando de uma forma alegórica que Dan, ele tem uma tipologia aí da descendência da serpente, tá? Mas não quero tratar desse significado. Então, quando você vai lá no Novo Testamento e você vê que Judas, ele vai trair a Cristo, você vai ver que dentre os 12, né? Você vai ver que dentre os 12, a gente vai ver que um dentre os 12 vai ser o quê? O traidor. E assim como, olha só, assim como ele está apontando para essa traição, a gente vai ver que ele vai ser como a serpente que vai morder o calcanhar, né? E a serpente, o que ela usa para desferir o seu veneno, para trazer a morte, é a boca. E a gente vai ver que Judas vai trazer o Messias por meio do quê? Da sua boca. Ele vai dar um beijo no Filho do Homem, usando seus lábios para trair quem? A Cristo. Percebe essa relação, então, dessa mordida que está apontando para essa traição, né? Não vamos vir ao caso que significa isso, tá? Mas está relacionado a essa questão de usar os lábios. E como ele vai trair a Cristo? Usando os seus lábios para falar com os sumos sacerdotes, falar com os principais dos fariseus, para darem a direção de onde estava Cristo, para que as escrituras se cumprissem. Perfeito? Então você vai ver que é o seguinte: Judas ele está tipificando a casa de Judá. Ele está tipificando a casa de Judá, porque você tem a expressão judeus, Judas. Judas vem de Judá, vem de judeus, é o mesmo nome no grego. E aí por isso agora a gente vai voltar lá para José. Quando José ele vai ser traído para os seus irmãos, percebe aqui o seguinte, que aquele que vai querer atrair o seu irmão é Judas, é Judá, né? Judá vai vender ao seu irmão José por moedas de prata, perfeito? E a gente vai ver que Judas ele vai trair a Cristo por moedas de prata. Então percebe que a mesma coisa está acontecendo. A diferença é que José foi traído por 20 moedas de prata e Cristo foi traído por 30 moedas de prata. Mas a relação da alegoria é a mesma. Então você vê que lá na relação de José foi Judas que foi aquele que fez essa questão das moedas de prata, que foi Judá, né, tipificado em Judas. E a gente vai ver lá que no Novo Testamento nós vamos ver que Judas vai ser aquele que vai dar essas moedas de prata. E a gente vai ver que o seguinte, irmãos, nós vamos ver que o seguinte, que o povo que vai trair Cristo é a casa de Judá. Então olha como mais uma vez Judá, lá no contexto de José foi o traidor, no contexto ali
profético, a gente vai ver que a casa de Judá, ela vai trair a Cristo, e no contexto dos discípulos, a gente vai ver que Judas, que aponta para Judá, vai trair a Cristo, né? Então, Judas, ele vai trair a José, a casa de Judá não vai aceitar Cristo, e Judas vai ser aquele que vai levar para a morte a Cristo, tudo apontando para Judá, perfeito? Então, essa relação, ela está em Judá aqui. Só que a gente vai ver que o traidor, nesse sentido, que está apontando para a descendência da serpente, lá em Gênesis, ele está apontando para quem? Ele está apontando para Adão. E quando você começa a analisar os contextos proféticos de Adão, você vai ver que é o seguinte: Cristo vai dizer assim que a pedra que os construtores rejeitaram, ela veio a ser a principal pedra de esquina, perfeito? E aí você tem que pensar quem são esses construtores. Os construtores que ele está falando são os que edificaram o templo da primeira aliança. E aí você vai ver que os que edificaram os templos da primeira aliança foi justamente Judá e Dan, tá? Judá e Dan são aqueles que edificaram os templos e os tabernáculos que estão apontados na primeira aliança. Vamos para a lei. Deus, quando vai levantar o tabernáculo de Moisés, ele vai utilizar um homem chamado Bezalel, da tribo de Dan, e um outro que eu esqueci o nome, da tribo de Judá. E esses dois, eles vão edificar o tabernáculo de Moisés, onde seria feito os sacrifícios terrenos. Perfeito? Quando você vai para o contexto de Salomão, eu não estou usando o texto aqui porque eu estou mostrando a correlação das coisas, tá? Você vai pesquisar depois aí. Quando você vai no tempo de Salomão, Salomão sendo da tribo de Judá, ele vai convidar o rei de Tiro para ajudar na edificação do templo. E o rei de Tiro, que era justamente uma mistura de um tírio, ele era descendente de um danita. Ele era descendente de danita. Então, dentro da descendência do rei de Tiro estava o que? Dan, e estava Tiro. E ele vai se associar com Salomão, que é da tribo de Judá, e eles vão edificar ao templo. Perfeito? Então, mais uma vez, Judá e Dan aqui estão associados, e eles vão edificar o tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão. Então, quando Cristo fala lá no Novo Testamento, que diz assim, que a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra de esquina, ele está fazendo essa ligação de Dan com o Judá, que foram os que construíram o templo. É claro que existiam outras pessoas que fizeram isso, mas Deus, ele deu a ênfase em Judá e Dan para mostrar Judá e Dan, que justamente Judas, que está apontando para Judá, é o traidor, juntamente com Dan, que está apontando nas 12 tribos, que é a serpente, né? Judá e Dan. Eles se uniram para edificar esse tabernáculo e esse templo. Então, quando Cristo fala pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra de esquina, ele estava mostrando que aqueles que construíram o tabernáculo terreno, que eles construíram o templo terreno, eles rejeitariam Cristo, que construiria o quê? O templo celestial. Perfeito? Que construiria, né, a sua casa no seu corpo. Então, eles aceitaram o templo de pedra, quiseram permanecer debaixo dos sacrifícios, tipificando a carne que Esaú quis, né, e rejeitou a herança. Então, está mostrando eles rejeitando a herança em Cristo, como Esaú fez. E eles vão edificar, eles vão estar debaixo daquele templo de pedra. Então, os construtores daquele templo da primeira aliança, do templo literal, eles vão rejeitar ao Messias, que é, né, o fundamento da casa real de Deus. E o interessante é que essa correlação de coisas, elas vai se dar lá em Apocalipse para nós depois, tá? Tem esse tipo de relação de coisa. Por quê? Porque a gente vai ver que Judas, olha só, a gente vai ver que Judas, ele vai trair ao Messias por causa de moedas de prata, perfeito? E lá em Apocalipse, nós vamos ver que as pessoas, elas vão trocar a sua herança, elas vão apostatar, elas vão deixar de buscar a Cristo. Por quê? Por causa do comer e por causa do beber. Porque todo aquele que não tiver a marca da besta não vai poder comprar nem vender. Ou seja, consequentemente, esses não vão poder o quê? Comer e beber, porque eles não têm a marca para, né, para poder comprar. Então, você tem que ter a marca para poder comprar, para
poder comer e beber. Então, Judas, ele vai trocar o quê? Vai trocar a Cristo por causa justamente de moedas de prata. E quando os fariseus vão interrogar a Cristo, eles diziam assim: é lícito pagar tributo a César? E aí Cristo diz assim: trazei-me uma moeda. E ele diz assim: que esfinge é essa? Que imagem é essa? Eles vão dizer: esta é a imagem de César. Ele vai dizer: pois então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então você vê que nas moedas do contexto de Jesus estava o quê? Uma imagem de César. E César era como se fosse o governo mundial do império daquela época. Então as moedas que existiam no contexto ali eram moedas que traziam o quê? O emblema de César. Perfeito? Então quando Judas ele trai a Cristo, você percebe que ele trai a Cristo com aquelas moedas com a face de César. Então, quando você vai para Apocalipse, você vai ver que as pessoas só vão poder comprar e vender, ou seja, falando de dinheiro, todas aquelas que trouxerem a imagem da besta, né? Trazer o seu nome e a sua imagem na sua mão e na sua fronte. Você percebe que assim como Judas traiu a Cristo por moeda de prata que estava mostrando César, assim o povo que vai estar no final vai estar traindo a Deus, vai estar negando a Cristo, vai apostatar de Cristo por causa do que? Da imagem da besta. Então Judas ele traiu a Cristo por causa da imagem de César, e os ímpios no final do tempo vão trair a Cristo, vão negar a sua primogenitura por causa da imagem da besta. Então é uma tipologia desse aspecto, tá? Vou finalizar essa parte aqui, porque essa câmera ela não grava muito tempo. Vamos gravar um outro vídeo depois, e nós vamos demonstrar numa segunda parte que Judas, quando ele vem para trair a Cristo, você vai ver que vai falar da última hora ali. Perfeito? Deus abençoe os irmãos.